Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar cuidados que eu tenho ao mixar e masterizar voz e violão ao vivo. Vamos lá? Direto ao ponto, já aviso que esse é um vídeo um pouco mais avançado, então vou mostrar algumas técnicas um pouquinho mais complexas, alguns plugins que também não vêm com o Reaper, mas como esse foi um trabalho real que eu peguei, eu uso todas as ferramentas que eu tenho a fim de conseguir, melhorar o som ou o som que eu projeto na cabeça para essa sessão. Mas mesmo assim, todas as técnicas que eu mostrar aqui já vai ter um vídeo próprio, pausado e didático que vão aparecer nos links acima à direita do seu YouTube para você clicar caso você esteja começando e queira se aprofundar mais em alguma técnica que eu utilizar. Essa música veio do artista Rafael Costa, certo? Tá aparecendo o @ dele aí no Instagram, ele é de Goiânia. Ele enviou um voz e violão em linha. A música que ele cantou foi A Maior Saudade, de Henrique e Juliano. Então, um dos desafios desse vídeo é não perder esse vídeo, o YouTube não derrubar ele, porque eu estou utilizando uma música que não foi feita por mim, nem pelo Rafael Costa. E a ideia aqui não é lucrar com a música deles, é só mostrar essa técnica para vocês. Por isso que eu vou mostrar trechos. Se vocês quiserem escutar o trabalho completo, como ficou no final, a música está no link da descrição desse vídeo. Você clica e vai para o Instagram do Rafael Costa e lá vocês sacam. Vamos lá, vamos começar por esse violão em linha aqui, que eu acho que esse eu posso mostrar. Ok, lembrando que foi gravado ao vivaço. O primeiro cuidado que a gente tem que ter quando estiver mixando uma música, seja ela em estúdio, voz e violão ou não, cuidado com esses fades, gente. É bastante comum a gente pegar umas mixagens de gente que está começando e a música começa de repente com um pop, com um clique, com alguma coisa. Ó. Vá para o iniciozinho da sessão e faz um fade carinhoso para o violão, para o instrumento chegar devagarzinho. Ó. Ok? Ao invés de você não fazer nenhum fade, e aí você pode ter alguma coisa quebradiça, ó. No final, ó, todos os fadezinhos, é muito fácil, ó. Quando não tem fade, você chega aqui com o seu cursor e faz o fade. E parece bobagem, mas é muito legal, porque é a primeira e a última impressão de um áudio. Então, a gente tende a caprichar nesses fades, tanto nesse caso do violão, quanto na voz, até colocar um fadezinho aqui também. Bom, nesse violão, eu utilizei vários plugins que eu gosto muito, certo? Esse aqui é um do que eu uso bastante. É o Virtual Mix Rack, da Slate Digital. Ele vem com muita coisa, equalizador, harmônicos, compressores. E eu gosto de testar esses saturadores aqui. A Slate Digital ele vem com saturadores com nomes de cidade, né? Que é justamente Hollywood, Londres, New York, Nova York, entre outros, né? Eles produzem harmônicos. E aí eu gosto de colocar todos e ligo e desligo, mexo até ver qual que eu gosto mais. Nesse caso eu gostei de Nova York. Eu vou desabilitar tudo aqui e vou colocar devagarzinho para vocês perceberem a diferença. Vou ligar. 100 com. É sutil, mas ele dá uma leve esquentada no som. É sutil também porque eu quis ser sutil. Eu poderia ter aumentado bastante a saturação e bastante a mix, que é o controle do som puro com o som processado, e ele viria muito mais quente. Mas é um voz violão em linha, então eu também não quero uma coisa tão quente, eu só quero dar uma leve turbinada. As coisas desse plugin, esses consoles desse plugin, são sutis, mas dão uma valvuladazinha no som que eu preciso desse hack para ser feliz, pelo menos no momento. Já mixei muito antes, sem conhecer, mas agora eu realmente estou bem viciado nesse Virtual Mix Rack da Slate Digital. E aqui, um equalizador, que basicamente o que eu fiz foi colocar um brilhozinho nesse violão em 10K. Eu adicionei aqui 0.88 dB. Vamos ver se dá para perceber a diferença. O brilhozinho, um ataquezinho no violão, lá nos agudos. Enfim, foi isso.
Depois eu utilizei um equalizador que poderia ser o equalizador padrão do Reaper, o Re-EQ. Eu não tenho realmente, em relação ao equalizador simples, que é para fazer correções, eu não tenho uma preferência, precisa ser o da FabFilter. É que eu fui mixando e colocando, eu já tenho uma tecla de atalho para esse equalizador, que é o Ctrl 1, e ele já vai, né? Ele tem uma vantagenzinha bacana, que é quando você faz a correção, você consegue ouvir exatamente o que é que está acontecendo na frequência que você está corrigindo. Então, ó, vou dar o play aqui. E aí, ó, quando eu reduzir 1104, tá vendo que é um narizinho do violão, tá? Lembrando que eu já tenho um vídeo sobre como mixar violão, é só você conferir no izinho acima à direita. Um high pass, a partir de 72 Hz para baixo, eu identifiquei que nada acontece com esse violão nessa frequência, até porque está ligado em linha, realmente a gente não tem essa pressão do microfone, né? São os canais que eu recebi, a gente não tem como atuar lá, não é um estúdio, então é uma situação de gravação ao vivo mesmo, com plateia. Então, enfim, eu fiz essas correções no violão, eu tirei o que eu chamo de nariz do violão, 895 e 1104. Depois eu fui para o plugin da Waves, que é muito legal. Eu gosto muito dele porque ele tem duas funções que timbra bem bacana. O boost em 100 Hz, quando tem um instrumento ou uma voz ou qualquer coisa que esteja magra, eu uso demais esse plugin porque eu acho que ele faz isso com maestria. Eu coloco aqui para 100 Hz e aumento esse boost aqui. Vamos acompanhar antes e depois, vocês verem. Preste atenção justamente nesse calor, nessa pressão que o violão não tem, porque é ligado em linha. Antes e depois foi muito sutil, mas eu acho que fez um bom trabalho. Vamos lá. Violão mais magro. Liguei. Magrinho. Então, uma leve pressão. Que com essas coisas leves a coisa vai esquentando. Particularmente, talvez a corda Sol carecesse de um leve ajuste de afinação, mas no ao vivo, com vídeo, essas situações podem se dissipar um pouquinho. Uma outra coisa que eu não usei, mas eu gosto de usar esse plugin, é quando eu quero enfatizar a palheta do violão, que é justamente em 10K. Então, se tem palheta de menos, eu aumento os 10K. E se tem palheta demais, eu atenuo os 10K. Vou colocar aqui para 10K. E vamos agora aumentar, dar o boost. O checo-checo da palheta. Agora, se tivesse palheta demais, o que não é o caso. O violão fica sem palheta nenhuma, fica morto, né? Geralmente, quando é microfonado, um violão de aço, ele vem com muita palheta. Eu costumo atenuar um pouquinho, mas claro, depende do que a gente está escutando. Bom, o próximo plugin eu conheci esse ano, adorei. É o Spiff. Ele é muito similar ao Transient Controller do próprio Reaper. Ele vai pegar justamente o transiente e aumentar só o transiente, a primeira representatividade do áudio. Então esse truque do violão, do stroke que a gente chama, ele vai chegando. Vamos acompanhar. Basicamente eu ligo ele e mexo aqui no botão maior. Parece que ele está gritando, me mexa, me mexa. Foi demais, né? Mas sem nada. Então coloca um pouquinho. E esse Reacomp aqui eu vou deixar quieto por enquanto. Vou explicar por que eu coloquei ele aí. É porque ele conversa com a voz. Já já eu falo. Vamos para a voz. Vou tentar colocar aqui um trecho em que o YouTube não derrube. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. O que eu usei aqui? Como sempre, o meu xodozinho do momento, o Virtual Mix Rack, mais um gerador, né, de distorção, de harmônico, né, um simulador de hack, coloquei para dar uma esquentadazinha na voz, e um outro simulador que ele vai realmente simular, porque é o próprio nome, de consoles, né, consoles famosos, que aqui eles têm outros nomes, mas basicamente a função é timbrar positivamente, dar um caráter de um pouquinho mais de vintage de válvula
no som. Então vamos dar uma acompanhada antes e depois. Deixa eu tirar o violão aqui só por um momento, só para ficar mais fácil da gente acompanhar. E a boca que falou te amo fala que acabou, e o nosso pra sempre, infelizmente. É uma leve esquentadinha que me deixa muito feliz. Bom, equalização na voz. Vocês viram que eu usei o da FabFilter no violão, e nesse eu utilizei o do React, porque realmente para essas correções pontuais, quando eu não quero timbrar, eu pego o que vem rápido para mim. Eu não fiz essa mixagem para o canal Reaper Brasil, eu fiz para um serviço, né? Então, basicamente foi uma leve correção, eu fiz um high pass aqui, porque não tem voz aqui nessa região. E a boca que falou te amo, e tirei um pouquinho de grave. E o nosso pra sempre. E 2 regiões do nariz. Naquele vídeo que eu mostro como mixar uma voz, eu sempre enfatizo, né, o que eu chamo dos 2 narizes. Então, basicamente, eu fiz essa correção. Vamos ver o antes e depois da equalização. E a boca que falou te amo fala que acabou, e o nosso pra sempre, infelizmente. Sempre a gente tem que respeitar o estilo que está sendo gravado, né? Essa forma de cantar também produz um anasalado natural, que faz parte do estilo. Bom, aí eu utilizei o Reatune para afinar, não de forma automática, mas alguns pequenos trechos, certo? Esse trecho, por exemplo, que a gente está tratando aqui, não foi afinado. E a boca que falou te amo fala que... E como eu falei, de forma manual, eu simplesmente peguei a notinha que eu queria atingir, ó, fiz uma retinha aqui, ó, e aí... Olha como ficaria. Eu nem sei o que eu fiz, mas deve ficar horrível. Te amo, fala que acabou. Eu não... Vou dar um Ctrl Z aqui. Mais uma vez. Quer saber como usar o Reatune? Izinho acima à direita. Depois eu repeti o Mix Rack da Slate Digital para colocar um equalizadorzinho aqui e um compressor. Agora eu queria timbrar mesmo. Ah, mas por que você não colocou esses 2 racks aqui no primeiro Virtual Mix Rack? Porque eu queria afinar antes e eu queria equalizar de forma corretiva antes. Muita gente curte compressão antes da equalização, eu não gosto muito. Então, eu resolvi colocar uma pós-equalização aqui de timbre, porque esse equalizador não faz a mesma coisa do React. Ele equaliza só pontos específicos e ele timbra, ele dá um cheirinho gostoso na mixagem. Isso aqui é um compressor que também timbra de uma forma que eu gosto. Então, vamos tentar escutar o antes e depois. Te amo, fala que acabou, e o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Então, a gente vai ter aqui esse equalizador adicionando em 12K, ou seja, lá no finalzinho do espectro agudo, um brilhozinho aqui. E também em 7K, um brilhozinho. Então, vou ligar e desligar, percebam a parte mais aguda da voz. Te amo, fala que acabou, e o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Massa. E aqui o compressor. Esse cara aqui realmente atua esmagando um pouco a voz e comprimindo ela, né? Timbrando ela. Utilizei um preset aqui, ó, Vocals. E aí ele deu o input necessário para o compressor começar a agir. Aqui o volume final. Um ataque mediano, né? Nem tão curto, nem tão longo, para justamente ele deixar o transiente passar para depois ele comprimir. Isso dá um clack, né? Uma valvuladazinha na voz. E um release bem curto. Apesar de estar no 7, esse plugin, como é uma simulação de um compressor famoso, esse plugin ele trabalha ao contrário. Um é um release longo e o 7 é um release curto. E aqui a mixagem, ou seja, o quanto que eu tenho de áudio original e de áudio processado, né? Nesse caso, vou ter uma mix mais ou menos aqui em 60%. Vamos dar uma olhada com e sem o Mix Track. Te amo, fala que acabou, e o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. A voz está bem mais na frente. Depois, mais uma vez, um EQ para corrigir como esses compressores e tudo que a gente está fazendo não deixa de timbrar também, eles produzem coisas que podem ser indesejadas. Então, abrir mais um equalizador. Não é sempre que eu faço. O equalizador a gente usa quando percebe a necessidade. Então, não, agora aqui está precisando realmente de uma equalização. E aí, eu fiz essas correções aqui no médio grave para, enfim, conter esse excesso que esses 4 plugins produziram. Vamos ver se a gente consegue perceber o antes e depois. Te amo, fala que acabou, e o nosso pra sempre, infelizmente. Preste atenção quando ele fala o nosso, tem um grave. Ó,
com o grave. Te amo, fala que acabou, e o nosso pra sempre. Nossa, é bom que você esteja de fone de ouvido, senão você não vai escutar. E agora, corrigido. Te amo, fala que acabou, e o nosso pra sempre. Ficou neutralizado. E por fim, o de-esser, que podia ser o de-esser do Reaper, o de-esser da Waves, o que você quiser. Onde tem S, ele vai puxar um pouquinho para baixo e evitar que fique tão áspero. Te amo, fala que acabou. Olhando para aqui, ó. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Então ele dá uma controlada nos S's. Ah, mas no outro vídeo que você mixou voz, você utilizou o Reappear, que é o plugin do Reaper, para justamente eliminar ruídos. Por que você não usou nesse? Como eu disse, tudo no áudio a gente tem que escutar e ver se precisa, né? Eu escutei os trechos em que não tem voz para ver o que é que está acontecendo. Ó, vou solar aqui, já está solado. E eu simplesmente escutei vazamento de um instrumento que está soando e que é muito baixinho. Eu optei por não remover o ruído, tá? E simplesmente gostei desse som mais orgânico, das duas coisas soando ao mesmo tempo. Se tivesse vazamento muito de plateia e de coisa, de gente conversando e tudo mais, eu poderia utilizar um gate ou Reappear para fazer a remoção. Nesse caso eu optei por realmente deixar esse vazamento. Me pareceu orgânico. Bom, agora é hora de dar alguma ambiência para o nosso cantor e para o nosso violão. Então eu utilizei 2 reverbs em canais auxiliares, um reverb de Room, certo? Que é um reverb que eu tenho gostado muito, o Valhalla Vintage. Utilizei esse preset aqui, Ambience Tiled Room, e um decay de 0,57 segundos. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nele agindo. Por enquanto eu vou tirar aqui o reverb de plate e vamos colocar, vamos ver ele agindo na voz e no violão. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja muito diferente, ó. Só o microfone. Apesar de não te... E agora com home. Apesar de não te comover com... Tem uma salinha que faz toda a diferença. Mesma coisa, ó, com o violão. Salinha charmosa. Agora, um cuidado. Eu acho imperativo demais, muito importante, a gente equalizar o nosso reverb sempre. Eu não lembro a última vez que eu joguei um reverb e fiquei feliz com ele. Então, eu sempre jogo um equalizador depois e faço alguma coisa para o reverb ficar do jeito que eu gosto. Tá? O que eu fiz aqui, né, tá meio estranho aqui, mas é o que me fez feliz. Eu tirei todo o grave, porque grave no reverb ele embolou, então você tem que ter cuidado quando você estiver fazendo isso. Tirei o médio também, os narizes e os agudos também. Eu queria um reverb nessa região média aqui, com agudo, mas não tanto agudo. Note que eu deixei agudo, mas eu não deixei tanto agudo. Então, isso fez bastante diferença no meu reverb. Eu fiz isso também no reverb de plate. Eu acho que vai ficar mais claro mostrar o com e sem. O plate eu utilizei o mesmo plugin, certo? O Valhalla Vintage Verb. Ele muda a cor quando você muda o modo aqui. Eu utilizei o preset SP Amazing Vocal. Vocal incrível. E aí botei um decay maior, 1,51 segundos. Por que um decay tão grande? Porque essa música dá espaço para reverb. Não tem bateria, não tem baixo, não tem nada poluindo. Ela precisa, ela tem esse espaço para respirar. E às vezes um reverb maior pode ser que caiba bem. Então vamos dar uma olhada agora a diferença de com e sem, só para voz, para ficar mais fácil. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo sem. Que sair da sua vida Então, ó, bem nada, e olha. Apesar... Lindo demais esse reverb. Como eu falei, ele também está equalizado com a mesma configuração do anterior. Vamos ver se a gente consegue perceber a diferença do reverb sem estar equalizado e com a equalização. Sem, principalmente os S's. Apesar de não te comover com o meu sofrimento. Ok, e com? Apesar de não te comover com... Não tem agudo no reverb, não tem grave no reverb. Ele está na região que eu quero que ele soe. Equalizem os reverbs de vocês. Uma outra coisa que eu fiz foi uma
automação nesse reverb no começo e no fim. No começo e no fim, o cantor fala uma coisinha qualquer. Ó, ele fala isso aqui. Chama. E quando eu estava com reverb nas configurações originais, estavam chama. E era uma coisa que eu não acho que ficou bom. O áudio me incomodou. Então, eu fiz uma automação da mandada de volume desse canal de voz para o canal Plate Verb, certo? E ó, aqui tá uma mandada menor, e aí quando chega nesse ponto aqui, que não tem nada rolando, ele aumenta e vai para a configuração que eu realmente quero. Vamos só entender exatamente o que é isso, né? Eu apertei em Trim, e ó, eu fiz uma enviada, né, um send dessa voz para o Plate Verb, que é esse reverbzão bonitão aqui que vocês estão vendo. Eu quis fazer uma automação do volume dele, ó, da quantidade de volume dessa mandada que eu mandei para o Plate Verb. Então, quando eu cliquei aqui no Visible, agora eu descliquei. Quando eu cliquei, apareceu isso aqui. E aí eu fiz essa automação fazendo uma seleção aqui, ó, no ponto que eu quero fazer a automação, e com essa barrinha aqui, ó, para mais ou para menos. Então, foi assim que eu fiz. E a mesma coisa aqui no final também, que ele vai falar alguma coisa para concluir. Fechou, papai. Fechou, papai. Então, o fechou, papai, eu não queria que tivesse fechou, papai. Então, eu fiz a mesma automação de volume aqui. Tá, lembra que no canal do violão tinha um compressorzinho que eu disse? Eu explico já já o que está acontecendo. Para quem conhece o canal Reaper Brasil há muito tempo, pode estar até desconfiando o que eu fiz aqui. Basicamente, ó, eu mandei uma cópia do canal da voz para o canal de violão, certo? Eu cliquei aqui no root, cliquei e arrastei até aqui. Já fiz isso. Vou mostrar justamente onde está essa presepada. Tá aqui, ó. AC Acoustic. Eu mandei essa cópia. Só que eu não mandei uma cópia para sair nas caixas de som e somar com o violão. Foi do áudio 1 e 2, que é justamente a voz, para o 3 e 4, que são canais escondidos, canais que não soam nos monitores, não soam em lugar nenhum, só soa dentro do Reaper, na cabeça, na imaginação maluca do Reaper. Ok, e aí, no canal do violão, eu abri esse Reacomp, né, o compressor oficial do Reaper, só que eu não queria que ele detectasse o violão. Eu cliquei aqui em Detector Input e botei Auxiliary Input Left e Right. E aí esse auxiliar é por padrão o 3 e 4. Então, esse compressor só vai agir, só vai baixar o volume do violão quando a voz que está entrando através do canal auxiliar Left e Right passar desse threshold. E foi muito sutil. Eu só queria ter a certeza que a voz sempre estaria audível. E, enfim, são configurações muito modestas aqui, ó. Ratio baixinho, 1.3. Vamos ver como ele está agindo. Apesar de não te comover com o meu sofrimento. Sempre que esse vermelho baixa, é que ele está baixando um pouquinho o volume do violão para a voz estar sempre lá. Achei necessário porque tá tudo no centro aqui, a voz, o violão, não tem como a gente abusar muito do pan, afinal era um PA, era na frente, todas essas características do som ao vivo, e eu quis que a voz sempre ficasse audível, por isso que eu coloquei esse Reacomp aqui. Bom, e no Master? Como é que a gente masterizou isso aqui? Vamos lá, canal Master, utilizei pouquíssima coisa. Primeiro eu fiz mais uma vez o meu velho amigo Virtual Mix Rack, e aí eu coloquei mais uma vez um simulador, né, de consoles. Vou tirar tudo e vou incrementando aqui para vocês perceberem. Apesar de não te comover com o meu sofrimento. Ó, magrinho. Apesar de não te comover. Bem mais quente. Deixa eu aumentar aqui o que a gente está escutando. E aqui também é mais um hack desse Virtual Mix Rack, onde você pode aumentar os agudos ou os graves. E ele dá uma lift, uma levantadinha. Vamos dar uma olhada. Apesar de não te comover com o meu sofrimento. Sem brilho. Mesmo que sair da sua vida. Com brilho. Gosto demais desse plugin porque ele aumenta, mas não fica metálico. Ele aumenta com classe. Sempre simulando alguma coisa analógica. Bom, esse plugin eu conheci há pouco tempo e me apaixonei. Tem um vídeo já meu mostrando sobre como você utiliza ele. Ele é completamente gratuito, sem pegadinha, sem nada, sem trial. E
você pode dar dinâmica, né? Deixar as coisas mais para frente, mais popada, dar uma comprimida no som e saturar também. Nesse caso eu aumentei a dinâmica. Vamos acompanhar um antes e depois, você vai ver o violão e os ataques um pouquinho mais para frente. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, vou ligar agora. Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. O som chega de forma que eu gosto demais. Depois eu utilizei um plugin da FabFilter, o equalizador. Isso aqui me incomodou. Alguma coisa em 248 Hz estava me incomodando. Vamos ver, escutar exatamente o que foi. É isso aqui. Mesmo que sair das... Vocês devem estar notando que são mudanças sutis, né? Mas depois, quando a gente desliga todos os plugins e liga de uma vez, vai ver que esse composto de pequenas modificações vai fazendo a diferença. Bom, e o que são essas três coisas aqui para fechar? São 2 limiters diferentes. Por quê? Nossa, você vai acumular 2 limiters? Não, eu só acumulo 1. Só que quando eu entrego um áudio para um cliente, geralmente eu entrego com os 14 LUFs, né, que é uma medida meio que padronizada, pelo menos no momento, para as plataformas de streaming, certo? E eu também entrego uma outra versão com um volume mais alto, passando dos 14 LUFs para gerar um MP3, para ele mandar para quem ele quiser, sem essa preocupação. Então, nesse primeiro aqui, eu aumentei só 2.9, provavelmente foi aí que eu aumentei o volume para ele estar nos 14 LUFs. Mas como eu sei essa coisa de LUF, é você colocar para tocar, utilizando o seu limiter e acompanhar aqui em LUFs. Apesar de não te comover com o meu sofrimento. Esse trechinho está em 11.6, mas se você colocar a música inteira para tocar, você vai ver que ele vai se adequando, afinal de contas é uma média, e nesse caso eu chequei que com mais 2.9 ele estava chegando em menos 14 LUFs. Esse outro limiter aqui, eu já dei um ganho de 6 dB, porque nesse caso eu não estava mais ligando para os 14 LUFs, eu queria a mixagem alta, mas sem distorcer. Eu vou dar o play aqui só para vocês verem que está bem mais alto. Apesar de não te comover com o meu sofrimento. Nota aqui que veio menos 8 LUFs, mas olha, essa é uma região alta. Com a música inteira, provavelmente deu menos 11, alguma coisa assim. Então, importante notar que eu não liguei os dois ao mesmo tempo. Eu fui para um, dei o render, fui para outro, dei o render. E eu gosto muito de conferir como sai no celular da pessoa. Então, eu sempre ligo esse equalizadorzinho aqui e toco só para ver se eu estou conseguindo escutar tudo. Apesar de não te comover com o meu sofrimento. E depois que eu estou satisfeito, eu desligo e nem penso em ligá-lo para fazer a renderização. É um preset chamado áudio de celular, que também já tem um vídeo onde eu mostro que estratégias a gente pode tomar quando a gente está mixando uma música que vai para o Instagram, que vai ser escutado predominantemente por celulares. Então também vai ter o link aí. Olha, esse vídeo eu estou vendo que é um compêndio, né? Um sumário de outros vídeos que vocês podem acessar para se aprofundar nessas técnicas que eu mostrei. Como eu falei, um vídeo onde eu mostrei o que eu fiz para entregar essa música para o cliente. E esses foram alguns cuidados que eu tomei quando mixei essa música, né? Voz e violão ao vivo, violão em linha. Agradeço demais a paciência de vocês que aguentaram até aqui. Agradeço também aos queridos membros que recebem todo esse conteúdo com um mês de antecedência. Eu também estou no Instagram, @canalreaperbrasil, meu grupo do Telegram, onde você recebe as novidades sem as amarras do algoritmo do YouTube, está na descrição do vídeo também. E quem gostou, curte, compartilha, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor da Alto Mundo.